Hoje começamos uma outra parte muito importante do Sermão da Montanha, conhecido como o mais longo sermão de Jesus. E é uma parte que afeta diretamente as relações conjugais. Esse texto se encontra no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, dos versos 27 a 32. Se você tem condição, aí onde você está, de tomar a sua Bíblia e acompanhar, eu acho que vai ser bom você sublinhar, pegar uma lapiseira. Sempre que eu estou estudando a Bíblia, eu carrego comigo uma lapiseira para ir sublinhando, anotando, sombreando palavras importantes no texto, para que eu possa voltar e estudar depois. Então, quero convidar você a me acompanhar agora na leitura desse texto, dos primeiros dois versos. Primeiro, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, disse Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja que interessante. Jesus, lembra no primeiro estudo que fizemos do Sermão da Montanha, no primeiro programa que fizemos desta série, nós vimos Jesus dizendo que a justiça dos cristãos, dos seus filhos, deveria exceder, ir além da justiça dos fariseus e dos escribas, que se preocupavam muito com a guarda exterior da lei. O fariseu e o escriba pensava, não posso adulterar, porque o sétimo mandamento diz, não adulterarás. Eu não posso matar, porque o mandamento diz, não matarás. Eu não posso roubar, porque o mandamento diz, não furtarás. Mas se eu tiver vontade de roubar, ninguém vai ficar sabendo. Se eu tiver ódio a ponto de querer matar alguém, mas não matar, ninguém fica sabendo. Estou cumprindo a lei. Eles eram excelentes cumpridores da lei. Então agora Jesus diz assim, não basta você não adulterar. Não adulterar é fácil. Até um escriba e um fariseu, uma pessoa não precisa ser convertida para não adulterar. Basta ter domínio próprio, basta ter sensatez, basta não querer estragar a sua família, basta não querer arruinar o seu casamento. Mas Jesus está preocupado com a santidade do coração. Então agora Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. E como é que eu faço para resolver esse problema? Meu Deus, aqui de novo entra a transformação que eu preciso receber por parte do Espírito de Deus. Nós vimos já em alguns programas anteriores que a palavra de Deus diz, Ezequiel capítulo 36, verso 26, uma promessa de Deus, Deus diz ali, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Veja, esta é uma promessa de Deus. Deus está dizendo, meu filho, eu vou dar para você. O assunto não é você sair aí pela rua pensando, hoje eu não vou olhar, hoje eu não vou olhar, hoje eu não vou pensar. Não, sai para lá a tentação. Não é isso, não é esse o assunto. Não é esse o seu esforço. O meu esforço deve ser procurar manter comunhão com o Senhor pela manhã. Esse é o meu esforço. O meu esforço não deve ser lutar contra o pecado. A minha luta não é contra o pecado, porque essa luta já é derrota na certa. Porque a tentação de fora, ela está consonante, ela está em associação com o meu pecado de dentro. Eu já tenho uma fraqueza dentro e encontro a tentação de fora, as duas coisas se unem e pronto, acabou. Foi, como diz o ditado lá no sul do Brasil, foi a vaca pro brejo com corda e tudo. Está perdida a coisa. Então, a minha luta não é contra o pecado. A minha luta, o esforço da minha vida é para me manter ligado à videira verdadeira, para me manter ligado a Jesus. Jesus diz, aquele que está ligado em mim produz muito fruto. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer, mas Paulo diz, tudo posso naquele que fortalece. Existem pessoas que treinaram a sua mente para ter prazer no adultério, para se agradarem do adultério. E às vezes não é o adultério de fato, mas é o adultério imaginado, sonhado, pensado.
E às vezes esses sonhos em adultério acabam levando a pessoa a outros pecados sexuais, como a pornografia, por exemplo, como a masturbação é outro exemplo. A masturbação não é o tema de hoje e eu não posso entrar nesse tema, nós vamos conversar sobre ele num outro momento, mas a masturbação certamente vai me levar à impureza e vai me afastar do Senhor. A masturbação, ela acaba sendo um prejuízo para a minha vida espiritual e para a minha vida emocional em vários aspectos. Nós vamos estudar isso dentro da Palavra de Deus em um programa posterior. Mas os sonhos de adultério fora do plano de Deus, para a minha sexualidade, eles vão acabar me afastando de Deus. E é por isso que Jesus diz, meu filho, eu não estou preocupado apenas com as suas ações, eu estou preocupado com seus pensamentos. E é por isso que ele diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora, eu pergunto uma coisa para você, será que existe intenção pura? Será que se alguém alguém pode olhar para uma mulher com desejo sexual e intenção pura? Claro que pode. Um marido pode olhar para a esposa, ter desejo sexual e esse desejo sexual ser puro. Isso pode acontecer. Quais são as características do sexo puro? Existe o sexo impuro, e Jesus está falando da impureza sexual aqui, e existe o sexo puro. Então, quais são as características do sexo puro? E eu quero falar para você umas 5 ou 6 características de uma relação sexual ou de uma vida sexual pura, que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, filho, filha, eu abençoo você, pode ir em frente, eu abençoo você, eu criei você para isso. Na verdade, Deus nos criou, foi Deus quem criou a nossa sexualidade, foi Deus quem fez nossos órgãos sexuais, foi Deus que colocou em nós os desejos sexuais. Isso não é pecado, ter desejo sexual não é pecado. Aliás, se alguém não tem desejo sexual, deve procurar um médico, você deve estar com algum problema e precisa resolver, porque um ser humano normal tem tendências, tem inclinação, deve ter desejo sexual. Mesmo depois dos 50, mesmo depois dos 60. A vida sexual, depois dessa fase, ela vai mudar, mas ela deve continuar a haver. É esperado que se tenha atividade sexual depois da meia-idade. Mas quais são, então, as características do sexo puro aos olhos de Deus? Veja, a primeira característica do sexo puro é que ele deve ocorrer entre 2 pessoas. Escute bem. 2 pessoas. E essas características você encontra a maior parte delas em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Por exemplo, capítulo 2, verso 24, diz ali, por isso deixará o homem pai e mãe, o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher, um homem, a sua mulher, não é suas mulheres, né? Nem seus homens, é um homem, se une à sua mulher, e serão os dois, 1 mais 1, 2. Serão os dois uma só carne. Deus une, e há estudos mostrando de maneira interessante o que acontece, a função da oxitocina, da vasopressina, no caso do homem, oxitocina no caso da mulher, unindo essas 2 carnes e a mente, o aspecto emocional. É uma coisa linda ver como Deus trabalha unindo esse casal por toda a vida. E o ideal de Deus é que ambos se casem virgens. Mas então, o relacionamento sexual puro, ele deve acontecer entre 2 pessoas, não uma, que é masturbação, você não vê isso na Bíblia. O plano de Deus é 2 pessoas, não 3, não 4, não 5, 2 pessoas. Você quer saber as outras características da relação sexual pura, da vida sexual pura? Então espera aí, porque a gente volta daqui a pouquinho para falar das outras 5 características depois do intervalo. Até lá!
Que bom que você esperou e nós estamos de volta para continuar com as características, apresentando as características da sexualidade pura, porque o Senhor Jesus disse, aqui no Sermão da Montanha, Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então, qual seria o sexo puro, a sexualidade pura, segundo a palavra de Deus? Então nós já vimos, indo lá para o Gênesis capítulo 2, 24, Gênesis capítulo 1, o relato da criação, o capítulo 2 também, lá a união do primeiro par, do primeiro casal, Adão e Eva, nós encontramos muitos princípios importantes para a nossa sexualidade. A segunda característica é que devem ser pessoas reais. Deus deu um Adão para Eva e Deus deu uma Eva para um Adão. Pessoas reais, de carne e osso e sangue quente. Não virtuais. Então, a relação sexual pura, ela deve acontecer entre duas pessoas e que sejam reais, não virtuais. Uma outra característica é que estas duas pessoas devem ser de gênero diferente, porque a relação sexual pura, santa aos olhos de Deus, ela pressupõe multiplicação da espécie. Nós nos tornamos criadores de uma nova pessoa junto com Deus, que nos criou a nós mesmos. Então a relação sexual pura, ela sempre pressupõe ou engloba a possibilidade de haver geração. Apesar de que Deus não nos obriga a termos relação sexual apenas para gerar filhos. Se você estuda o livro de Cantares, por exemplo, você vê descrito ali todo um jogo sexual puro, santo aos olhos de Deus, mas nenhuma vez o objetivo é a geração de filhos, senão o prazer do amor entre um casal, entre um marido e uma esposa. Isso é lícito, isso é aprovado por Deus e tem um livro inteiro da Bíblia falando sobre isso, que é o livro de Cantares de Salomão, que está ali logo depois de Provérbios. Uma quarta característica para a relação sexual pura é aquela relação que acontece como resultado de um compromisso vitalício, do compromisso vitalício que o casamento gera. O casamento produz esse compromisso vitalício. Eu prometo que vou ficar com você, só com você, por toda a minha vida, até que a morte o separe. Aliás, esse ingrediente é fundamental para produzir aquela paz e a segurança que vai ajudar o casal a desfrutar ao máximo o que Deus planejou para a vida sexual deles. E em quinto lugar, a relação sexual ela deve acontecer dentro dos propósitos com os quais Deus criou os nossos órgãos, o nosso corpo. Deus criou mão para pegar, Deus criou a boca para falar e para se alimentar, Deus criou a orelha para ouvir, Deus criou o nariz para cheirar e Deus fez a cabeça não só para usar chapéu, né? Deus colocou cabelo para cobrir, para proteção e para outras funções mais. Agora, sempre nós vamos ter problemas se começarmos a usar, por exemplo, as mãos para caminhar e se quisermos usar a orelha para nos alimentarmos, nós vamos ter problema, porque estamos usando o nosso corpo fora das funções para as quais ele foi planejado na criação, ou seja, partes do nosso corpo fora das funções para as quais elas foram planejadas. Então nós vamos ter problemas. Assim também na nossa vida sexual. Deus planejou cada coisa com uma função. Os órgãos sexuais têm a sua função. Tentar desfrutar da minha sexualidade fora das funções planejadas por Deus vai trazer prejuízos de várias ordens para mim, para o meu próximo e vai me afastar em algum momento dos caminhos do Senhor. E isto é impureza. E em sexto lugar, a relação sexual pura é a relação que está baseada no amor. Este é um conceito muito profundo, que nós não temos tempo de andar mais nele agora, mas amor não é simplesmente um sentimento.
Amor é um compromisso vitalício. É um compromisso que você faz com uma pessoa imperfeita. É um compromisso de beneficiar essa pessoa. E você sabe que o oposto de amor não é ódio, como muita gente pensa. O oposto do amor, segundo Ellen White, o oposto do amor é egoísmo. E o que é egoísmo? É eu pensar em mim, nos meus gostos, nos meus desejos, nas minhas preferências, do meu jeito, eu. A relação sexual egoísta, eu pensando no meu prazer e não no prazer da minha esposa, não em que ela desfrute da relação sexual, esta é uma relação sexual impura, ainda que ocorra dentro do casamento e seja um casamento cristão. Não trará Deus para dentro dessa relação. Então, quando um casal, o marido e a esposa, desenvolve amor verdadeiro, e esse amor verdadeiro vai levar essa pessoa a buscar primeiro o bem, o prazer, o benefício do outro e deixar o seu mesmo para depois. Então, estas são as 6 características da relação sexual pura. E o Senhor Jesus diz aqui no verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, o que é para fazer? Arranque o seu olho e lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, eu devo estar disposto a perder coisas importantes para o reino de Deus. E deixa eu falar uma coisa muito séria com você. Se a televisão, se os vídeos que você assiste ou baixa da internet estão levando você a pecar, estão alimentando em você o desejo por adultério, o desejo por traição, arranque esse olho grande, que é essa tela que está na sua casa. É melhor você ficar sem. Eu tive que fazer uma opção um tempo atrás. Nós, quando nos casamos, ficamos sem TV durante 17 anos. E agora perdemos o hábito de ver televisão, de assistir filmes. E isso tem sido um benefício para o nosso casamento. Sobra mais tempo para o culto da família, sobra mais tempo para nós desfrutarmos um ao outro, em vez de ficarmos na frente de uma tela. Um casal sentado numa sala, em frente a uma tela, está junto, mas não está crescendo em intimidade, porque intimidade cresce quando há comunicação. Então, quem sabe não é hora de você arrancar um olho. Olha o que Jesus diz, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Sabe, escolher a santidade é um assunto radical que assume perdas. Você não pode amar o mundo e amar a vida eterna. Jesus disse, aquele que amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Então, talvez chegue um momento em que o Senhor esteja chamando a você ou a mim, filho, que coisas você precisa largar agora? Que coisas o Espírito Santo está convencendo você a largar, a abandonar, para manter a sua mente pura, para manter o compromisso com uma só pessoa? Ou se você que está assistindo não é casado, está namorando, manter então a santidade no seu namoro? Viver um namoro casto diante de Deus. O Senhor vê tudo. O Senhor conhece até os pensamentos do nosso coração. Quem sabe o Senhor não está chamando você para confessar pecados e para pedir para Ele um novo coração. Porque não basta você dizer para Ele, eu não quero pecar mais. A partir de hoje eu não peco mais. O que eu preciso fazer é pedir um novo coração. O segredo para a vitória espiritual não é uma decisão de não pecar. O segredo para a vitória espiritual e para a vitória contra a impureza é a decisão firme, inabalável, de buscar ao Senhor todos os dias pela manhã, de confessar os meus pecados de joelhos todos os dias pela manhã, de clamar ao Senhor às vezes com lágrimas. E junto com isso, claro, a disposição de talvez cortar um olho, não físico, cortar uma mão, não física, porque eu posso cortar outras coisas que são mais fáceis de cortar do que cortar a mão. Por que cortar a mão? Por que cortar o olho? Se eu posso cortar outras coisas que estão me levando a pecar,
Quem sabe Jesus está chamando você para uma vida mais íntima de comunhão com Ele, para uma leitura da Bíblia mais séria, mais regular, para um tempo de oração mais constante, mais íntimo com Deus. E também para decisões radicais na sua vida. Santidade é uma decisão radical. Mas este é o chamado de Deus para você, eu não tenho dúvida. Nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Poucos os dias nos restam. Restam poucos dias para este mundo. As profecias de Daniel e Apocalipse assim nos indicam. Este é o momento de você tomar decisão ao lado do Senhor e dizer: meu Jesus, me ajuda, me fortalece, me sustenta, troca meu coração, me dá um coração novo. Deus te abençoe, o Senhor vai ouvir as suas orações. Nos vemos no próximo programa.